Olá, me chamo Thaleson de Oliveira Castro e hoje eu vou apresentar alguns termos utilizados na análise de custos, que são custos fixos, variáveis, diretos e indiretos. Bom, para começar, o que é custo? Então, custos são os desembolsos que podem ser atribuídos ao produto final, ou seja, todo e qualquer gasto que for relativo à aquisição ou à produção de alguma mercadoria, ou uma prestação de serviços, são denominados custos. Tá? Por exemplo, mão de obra, matéria-prima, energia elétrica, manutenção, limpeza de fábrica, viagens, no caso de pessoas que são ligadas à fábrica, a viagem de um gerente, de um coordenador de operações. Então, ele também se enquadra como custo. Tá? Então, os custos são os gastos relacionados à produção de mercadoria e prestação de serviço, como eu disse no slide anterior. E eles podem ser classificados em fixos e variáveis, e em custos diretos e indiretos. Para começar pelos fixos. Se o custo ele é frequente, ou seja, ele é recorrente, ocorre todo mês, ele é chamado de custo fixo. E ele independe da quantidade de vendas e pode ser chamado de custos de estrutura, uma outra denominação para custos fixos. Por exemplo, o aluguel da fábrica, o aluguel de máquina, salários dos funcionários, que são da operação, desde que não tenham comissões. Se for comissionado, ele passa a ser variável, passa a ter uma parte variável dentro dessa composição. Os custos variáveis, O que são os custos variáveis? É aquele custo que sofre alteração em curto prazo, geralmente relacionado a alguma variável na produção e nas vendas. Por exemplo, matéria-prima, insumos, tributos, ele está diretamente relacionado à venda, e à produção daquele bem. Agora a classificação de custos diretos. O custo direto é mais fácil de atribuir um valor, ou seja, ele é mensurável sem muita dificuldade. Então, ele não tem uma necessidade de se fazer um rateio. Então, ele está diretamente relacionado ao produto final ou ao serviço prestado. Por exemplo, matéria-prima e mão de obra direta, são diretamente ligados ao produto. E os custos indiretos? Os custos indiretos são aqueles que ele tem um pouco mais difícil de atribuir o valor para cada unidade produzida. Por exemplo, energia elétrica, água. Então, nesses casos, a atribuição geralmente vem por alguma metodologia de rateio. Então, tem que ter um racional ali para poder ratear. E aí, para exemplificar, vamos olhar para esse quadro, que é onde tem a intersecção aqui de fixos diretos e indiretos e variáveis diretos e indiretos, que são essas variações possíveis. Os fixos e indiretos são, por exemplo, mão de obra, dos supervisores, dos gerentes, dos diretores, eles não são diretamente ligados à operação, mas ele é um custo que é recorrente. Fixos e diretos. Mão de obra direta. É um item direto. Por quê? Porque ele está relacionado diretamente à produção e no curto prazo é um custo fixo. Que a gente está olhando no curto prazo. Variáveis e indiretos. Por exemplo, energia elétrica aplicada à produção ele é um item indireto. Por quê? Porque na maioria das vezes é de difícil alocação ao produto final. Porém, ele varia de acordo com o volume de produção. Se você tem máquinas ligadas por mais tempo, você vai gastar mais energia. Isso, o mesmo ocorre para água, combustíveis. Então, todos esses itens são indiretos. E os variáveis e diretos? Esses são mais fáceis de ser identificados. Por exemplo, matéria-prima. O que você usa para compor na composição daquele bem, ele é variável, porque é de acordo com a quantidade que você produz. Se você produz mais sapatos, você vai precisar de mais sola, mais couro,
Então, ele é diretamente proporcional, né, a quantidade produzida. Então, ele é variável e está diretamente ligado ao produto, né? Se não houver produção, você não tem o gasto desse, né, você não tem esse custo, né? O custo dele vai ser zero, tá? Bom, pessoal, obrigado. É isso aí, espero ter ajudado.